Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. A gente já começa, nesse último editorial do dia, começando a falar sobre o caso dos repatriados que vieram de Gaza. Foi divulgado amplamente nos jornais essa matéria aqui, que um dos repatriados de Gaza, que é o Hassan B, ele havia feito publicações de cunho extremista. Matéria do Poder 360. Repatriados de Gaza já disse que queria explodir ônibus em Israel. O palestino brasileiro Hassan Rabi fez a publicação em seu perfil no Instagram em 2015, mas depois ele apagou. E aqui a matéria fala que um dos 32 repatriados pelo governo brasileiro, da faixa de Gaza, apagou do seu perfil de Instagram uma publicação em que sugeria apoiar a realização de um ataque terrorista contra Israel. E aí, depois que isso aqui foi divulgado, tomou amplitude, inclusive o jornal O Antagonista, o próprio Poder 360, a Folha de São Paulo, dentre outros jornais, trataram do tema. O Hassan B e alguns de seus familiares começaram a sofrer ataques, inclusive nas suas redes sociais. Quem traz essa matéria aqui é o jornal Metrópolis. Repatriados de Gaza sofrem ameaças e pedem proteção ao Brasil. O grupo de 32 repatriados, entre eles brasileiros e familiares que veio da faixa de Gaza, chegou ao Brasil na última segunda-feira. Vocês viram o evento, acompanharam, e o Hassan B, Rabi, é esse aqui que está logo à frente, ele ganhou mais notariedade. Por quê? Porque ele era o único de todo esse grupo de brasileiros que vieram que tinha internet estável e estava mostrando lá os ataques que estavam acontecendo em Gaza, fazendo uma espécie de uma filmagem, sabe? Demonstrando tudo. Um vlog demonstrando o que estava rolando lá na guerra, o que estava acontecendo na guerra. E aí ele era o único que tinha internet, então é por isso que ele estava fazendo. Então ele ganhou uma notoriedade. Chegando aqui, o governo Lula deu a palavra para ele, para que falasse. Ele acusou o Estado de Israel, acusou o Estado, falou que estava sendo um verdadeiro massacre. E aí foram resgatadas essas imagens dele, falando abertamente que poderia ser o caso de explodir uma bomba num ônibus em Israel. E essas postagens foram apagadas posteriormente, foram feitas em 2015. Mas mesmo assim, segundo consta aqui no jornal Metrópolis, eles sofreram muitos ataques. Os brasileiros e familiares próximos dos repatriados da faixa de Gaza têm sido alvo de ameaças e ofensas por meio das redes sociais. Diante da situação, a família de Hassan Rabi, um dos integrantes do grupo, entrou com pedido de proteção ao Estado brasileiro. O comerciante Hassan Rabi ganhou notoriedade por divulgar nas redes sociais a rotina em meio à retaliação israelense ao território palestino e a expectativa do grupo sobre deixar a faixa de Gaza. Brasileiro naturalizado, ele vivia em São Paulo até antes do conflito e ficou preso em Gaza ao viajar para visitar a família na Palestina. Então, ele estava com a internet lá, conseguiu postar tudo. E aí, um dos que serão processados, a advogada dele falou, essa matéria é da Folha de São Paulo, vai ser a deputada federal Carla Zambelli e mais 200 pessoas que foram lá e, conhecidos como detratores, né, foram lá ofender ele nas redes sociais. Então, mais de 200 pessoas que foram fazer ofensas a ele vão responder na justiça. Ele vai entrar com esse processo. A defesa do brasileiro Hassan Rabi, que acaba de ser repatriado da faixa de Gaza para o Brasil, afirma que irá processar todos aqueles que o procuraram por meio de suas redes para atacá-lo e ameaçá-lo. A deputada federal Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, que acusou Hassan Rabi publicamente de compartilhar mensagens pró-terrorismo em suas redes sociais, também deverá ser acionada na justiça. Desde que chegou no país, na segunda-feira, Hassan teria recebido mais de 200 mensagens de diferentes supostos detratores, ataques de teor xenofóbico e contendo ameaças de morte, calúnia, injúria racial. Foram alguns dos conteúdos identificados pela, segundo a advogada Thalita Camargo da Fonseca, que o representa. Pessoal, a gente sempre prega aqui pelo não extremismo. E assim, fazer ofensas, xingamento nas redes sociais, a gente sempre orientou isso para vocês. Seja da direita, seja da esquerda, nesse ponto tem a lei para ser cumprida. Então, teor de ameaças, tudo isso pode te colocar em maus lençóis. Então tem que tomar muito cuidado. A Carla Zambelli está sempre envolvida em polêmicas, né? Então ela parece que é um alvo preferencial
das suas postagens, já tem vários processos em relação a ela, e ela fez a postagem. Não vi a postagem da Carla Zambelli especificamente, mas vi matéria citando o teor das postagens que o Hassan Rabi havia feito em 2015. Inclusive, o jornal O Antagonista, o Metrópolis também, colocaram aqui, inclusive, as postagens que ele já havia feito lá em 2015, todas com um cunho de agressividade a Israel. Isso a gente conseguiu constatar nos editoriais que a gente fez aqui. Bora lá, pessoal. Partindo para outra pauta agora, eu quero conversar com vocês sobre um caso triste, né? Ainda falando do caso de Israel, estou perdendo a esperança, diz israelense com família sequestrada pelo Hamas. Esse caso da guerra é algo que, sabe, assusta pelo tamanho da agressividade, principalmente do grupo terrorista Hamas, que sequestrou pessoas. Então, aqui nós temos dois casos completamente diferentes. Nós temos Israel, que está em guerra, e nós temos o grupo Hamas, que não respeita nenhum dos tratados e convenções sobre conflitos internacionais. É um grupo que usa pessoas como escudo humano. É um grupo terrorista, o grupo Hamas. E, como tal, deve ser reconhecido. E aí, eles sequestraram a família do Avishai Brodukht, de 42 anos, que está perdendo a esperança de reencontrar sua família. Sua esposa, Hagar Abrush, de 40 anos, e os 3 filhos do casal, Ofri, Yuvai e Oria, de 10 anos, 8 anos e 4 anos, respectivamente, que foram sequestrados desde o dia 7 de outubro. Já se passaram 45 dias desse massacre, desse ato terrorista que aconteceu. Israel vem dando a resposta, e é uma resposta dura, mas, sabe, entendo a situação desse pai que já está perdendo a esperança graças a esse ataque terrorista desse grupo terrorista. Então, todos esses ataques devem ser punidos mesmo, e, inclusive, ameaças, tudo isso tem que ser punido mesmo. Eu tenho essa visão, tá bom? Vamos lá, partindo para outra pauta. E aí, meu amigo, já arrumou as malas, preparou para dar mais uma viagem? Quantas viagens internacionais você fez esse ano? Se não fez nenhuma, saiba que você bancou muitas. E vai bancar mais uma. Lula vai para Dubai em nova viagem luxuosa para o exterior. É o que traz aqui a Revista Oeste. O presidente visita os Emirados Árabes entre 30 de novembro e 3 de dezembro. Então vai ficar uns bons dias ali nos Emirados Árabes. Depois ele vai uma esticadinha para a Arábia Saudita, Catar e Alemanha. Quanto vai custar? Não sei. Sei que as projeções aí, que o cartão corporativo já bancou uns 45 milhões só de viagens do presidente esse ano. E aí você que mal consegue juntar uma graninha para ir para a praia, sabe que 40% de quase tudo que você produz vai para bancar isso aí. E aí é revoltante, convenhamos. Até agora, o que se trouxe de investimento dessas viagens do Lula? Vamos ser sinceros, ele está querendo pagar de bom moço com a sua imagem perante o mundo de eu sou o cara do meio ambiente, eu sou o cara da paz, está querendo um Nobel, né? Mas isso bancado às nossas custas, porque investimento praticamente para o Brasil não é o que está retornando. Então a gente vê cada vez mais que nós estamos bancando essa conta, mas bancando por nada. Então não tem solução, tá? Fica viajando aí, e qual a necessidade de, em toda viagem, levar a primeira-dama? Qual o sentido de toda viagem a primeira-dama estar lá? E a gente tem que bancar isso, sabe? A mensagem que passa para a população é péssima. A mensagem que passa para a sociedade é péssima, sabe? É um escárnio com o dinheiro público. É isso que passa a mensagem aqui. Vamos lá, bora para mais uma matéria. Estados confrontando o governo Lula. Matéria da Gazeta do Povo. Descartada por Lula, escola cívico-militar vai aumentar em 2024 no estado que lidera o modelo. Pois é, quem está batendo de frente
é o Paraná. A Secretaria de Educação do Paraná lançou nesta segunda-feira um edital de consulta pública que determinará a adesão de escolas públicas ao modelo cívico-militar para o ano letivo de 2024. São 27 escolas listadas no edital, do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio, abrangendo aproximadamente 80 mil alunos da rede estadual. Do total, 27 estão localizados em Curitiba e as demais distribuídas em diversas outras cidades do estado. Ah, o Paraná! O Paraná que Lula ama. Quando fala em Curitiba, capaz de sentir até tremores do tanto que ele deve amar Curitiba, né? Pois é, então mais uma vez Paraná vem com uma postura aqui independente, sabe? Com uma postura atendendo aos anseios da população. Uma pesquisa foi feita e mostra que a maioria da população apoia e aprova as escolas cívicos militares e o Estado, o governador do Estado, está fazendo o que a população quer. E aí o edital foi aberto, várias escolas se adaptando aí, né, se inscrevendo para ser escola cívico-militar. Matéria repetida, mas agora vale a pena a gente falar do Roger Waters, ex-vocalista do Pink Floyd. O vocalista do Pink Floyd, ele tá com um problemão na mão, tá? Ele vai ter um show na Argentina e no Uruguai, só que não consegue hotel. Por quê? Porque os hotéis, nem da Argentina nem do Uruguai, querem aceitá-lo. Por quê? Porque tem um discurso antissemita, ou seja, é contra Israel. Matéria do Estadão diz o seguinte: não tem um lugar para ficar. O músico britânico Roger Waters, ex-líder da banda Pink Floyd e conhecido ativista pró-palestino, disse nesta quarta-feira, dia 15, não ter onde se hospedar em Buenos Aires, na Argentina, e em Montevideo, no Uruguai, considerando isso um boicote organizado pelo lobby israelense. E adivinha onde que o cidadão vai ficar para fazer os shows? Vai pegar o voo, vai lá fazer o show, depois volta. São Paulo. Vai ficar aqui no Brasil, que aqui no Brasil parece que não estão se importando com essa situação dele ser antissemita, dele ter pousado com uniforme nazista em alguns shows. Ninguém está nem se preocupando com isso. Mas eu dou parabéns demais ao Uruguai e à Argentina. Então, batendo um bolão, porque esse papo de antissemitismo, esse papo de detonar os judeus, não tá com nada, tá por fora, tá de parabéns aí o povo argentino, mostrando que o povo argentino é um povo muito bom, é um povo, sabe, que tá preparado e não merece o governo que tem. Bora lá, mais uma matéria para vocês agora, pressão sobre o governo Lula. Matéria do jornal Metrópolis: policiais federais protestam contra o governo e citam grande descaso do governo Lula. Em São Paulo, policiais federais fizeram, nesta quinta-feira, um protesto a favor da reestruturação das carreiras policial e administrativa. A iniciativa foi motivada pela falta de avanço nas negociações da instituição com o governo federal, segundo o Sindicato dos Policiais em São Paulo, SINDPF, São Paulo. E a categoria alega que a proposta chegou a ser entregue para o Lula, mas que não colocou em andamento, que está pouco se preocupando com os anseios da categoria. É pressão sobre o Lula, pressão pesada, né, sobre o governo Lula, que não está pegando uma vida fácil. O Lula achou que ia ter uma vida tranquila, que ia ser uma vida fácil, mas viu que os tempos são outros. Esse é o tempo das redes sociais, esse é o tempo que a direita eclodiu novamente, então não é fácil para o Lula. A oposição é uma oposição atuante. Exemplo, aqui uma matéria do jornal O Antagonista, que diz o seguinte: deputado pede explicações do Planalto por cartilha do MST no site do governo. Enfim, mais uma vergonha, né, para o governo. O vice-líder da oposição, o deputado federal Evair de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, protocolou nas comissões de fiscalização financeira e controle e na agricultura 2 requerimentos de convocação aos ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, e do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para que eles prestem esclarecimento sobre uma cartilha intitulada Caderno de Respostas ao MST. E está aqui no site, o Caderno de Respostas ao MST, que qualquer um que quiser acessar aí, está aí no www.gov.br, ou seja, o caderno está lá para 2023
E aí a pergunta é um movimento privado. Como que o nosso dinheiro público está bancando uma cartilha e está colocando uma cartilha a favor de um movimento privado, que é o MST? Porque não é um movimento público. Não é um movimento que tem que ser bancado com dinheiro público. E o pior, é um movimento que se contrapõe ou que ataca, que causa terror ao agro brasileiro. O agro que é o motor econômico do nosso país. Então, se você sair fazendo uma pesquisa entre o que o brasileiro apoia, as invasões de terra ou o agro, você vai ver que o brasileiro apoia com toda certeza o agro. Ele não está com nada de invasão de terra. Sabe? O brasileiro não quer saber disso. Tanto é que, olha essa matéria aqui para corroborar isso, matéria do Conexão Política, que foi divulgada hoje. Eu achei muito interessante discutir essa matéria com vocês. Com a força do agronegócio, o Centro-Oeste, que tem o maior fluxo do agronegócio, caminha para ter a menor desigualdade do Brasil. Desde 1989, quando houve o início da divulgação de dados trimestrais de crescimento do PIB pelo IBGE, o setor do agronegócio tem consistentemente apresentado um desempenho superior ao restante da economia brasileira. Esse investimento contínuo ao longo dos anos não apenas impulsionou o progresso do próprio agro, mas também atribuiu a redução da desigualdade social. E aí aqui é aquilo que eu sempre falei para vocês. Eu sou do Centro-Oeste. Apesar de morar hoje em São Paulo, eu sou do Centro-Oeste, sou ali do meu Goiásão. E ali eu conheço toda a região, Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste inteiro ali. E a grande questão que você precisa entender, eu vi a evolução da região. Sabe, hoje, todo mundo que você chega na minha cidade, você vê o pessoal tá bem mais estável, tem uma casinha boa, tem um carrinho bom, sabe? Num lugar que há muito tempo, eu, por exemplo, morei em Barraco de Lona, eu já trabalhei em Carvoeira. Quando criança, a gente trabalhou em Carvoeira, a situação era precária. E a gente viu a evolução que, sabe, meus parentes, meus primos, minha família, irmão, irmã, pai, mãe, todos conseguiram ter uma estrutura melhor na vida. Ou seja, é aquela velha máxima, para você ter uma desigualdade social, a economia tem que estar boa. Não adianta se não estiver boa. E a economia movida pelo agro fez o Centro-Oeste movimentar. Fazendo ele movimentar, gerou mais emprego. Gerando mais emprego, há procura de mão de obra. Com procura de mão de obra, o valor da mão de obra sobe. E aí vai. É isso que eu digo. Então, se o governo Lula parasse com essas firulas ideológicas de colocar cartilha do agro, do MST, de promover invasão de terra e falasse: agro, vai, contrata, investe, movimenta, que nós vamos fazer a região crescer. Você ia ver o efeito disso do Centro-Oeste para o restante do país. Está aqui o resultado. O Centro-Oeste, a menor desigualdade do país, movimentado por quem? Pelo próprio agro, pelo próprio agronegócio. Enfim, contra fatos não tem argumentos, correto? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso último editorial do dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta, tá? Amanhã a gente está aqui de novo. Eu tenho o meu compromisso, a minha responsabilidade em estar trazendo conteúdo aqui para vocês. É lógico que a gente não consegue abraçar todas as pautas, tudo que acontece na política, porque senão seria necessário vários editoriais de 1 hora por dia, porque é complicado. A política brasileira, ela capota. A cada momento tem alguma coisa nova acontecendo. Mas dentro do que a gente consegue, a gente vai sempre trazendo informações aqui, um conteúdo relevante para vocês, tá bom? Se ficou até o final, coloca. Fiquei até o final, gostei. Coloca nos comentários aí, tá bom? Obrigado para o pessoal que está no chat. Vocês viram que a gente está abrindo o chat agora para vocês poderem vir, deixar os comentários. Tem uns que xingam, eu nem importo mais. Usa aquela velha máxima lá da historinha do tigre e do burro, né? Os dois levaram uma discussão até o leão, que era o rei. E o leão, atento, ouvindo a discussão, o tigre disse: olha, eu estou falando para o burro que a grama é verde. E o burro está falando que a grama é azul. Então nós viemos aqui para a gente solucionar o problema perante o senhor, leão. Aí o leão falou: então a partir de agora, tigre, eu vou te punir. Pode sair daqui, burro. Então o tigre, vendo que estava sendo punido por ter falado a verdade, falou: mas leão, quanta injustiça, meu rei. Por que o senhor está sendo tão injusto comigo? O leão respondeu: meu amigo, mas burro é você que discutiu com um burro.
Ou seja, você merece ser punido para não cometer essa bobeira de novo. Então, se você estiver deixando suas ofensas aí, fique à vontade, sabe? Eu não vou ser. Não vou agir como o tigre e achar que eu devo discutir com você. Tô tranquilo, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo editorial e até amanhã. Vou abrir o chat novamente amanhã. Vocês estão gostando? Vocês deram um feedback legal. Todo dia eu vou abrir o chat aqui para vocês. Abraço, pessoal.